podcast Fé para Viver, nós vamos falar um pouco sobre conselhos. Você ouve conselhos? Você tem conselheiros? Você já se livrou de algum problema porque ouviu conselhos de pessoas que sabiam o que estavam falando? Você já se deu mal quando foi também no conselho de outras pessoas que te falaram uma coisa e depois aconteceu exatamente o contrário? Pois bem, a Bíblia nos diz lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 22, palavras do Senhor, diz assim: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. O que a Bíblia está dizendo? Onde há muitos conselhos, há êxito, há sucesso. Ou seja, antes de falarmos, antes de fazermos qualquer coisa, é bom a gente se aconselhar com pessoas que saibam o que estão falando. Você não vai aconselhar com pessoas que não têm experiência de vida. Você não vai falar sobre casamento com uma pessoa que nunca se casou, que não tem experiência nenhuma de vida. Você não vai falar sobre a educação de filhos com quem não tem filhos, ou quem é muito novo. Você não vai falar sobre mecânica de avião com uma pessoa que nunca entrou no avião. São situações que eu estou falando, assim, que não tem nenhuma base científica. A gente fala porque a gente está no dia a dia, a gente vê cada coisa complicada, mas vamos para a Bíblia. Vamos ver o que acontece quando uma situação que deveria ter um bom conselho, a pessoa segue outro conselho. Isso aconteceu logo depois da morte de Salomão. Salomão, grande rei de Israel, um dos maiores reis de toda a terra, de toda a história. A Bíblia diz que ele foi um dos caras mais ricos, um dos reis mais ricos, um dos reis mais sábios do mundo. Ele só perde talvez a importância para Davi. E Salomão, o filho dele que reinou no lugar dele, o Roboão, cometeu um sério erro ao não ouvir um conselho. Vamos lá? Em 2 Crônicas, a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 10, logo depois que Salomão morre, Roboão, ele se assenta ao trono e acontece o seguinte: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e os serviam. Nós acabamos de ler nessa passagem uma pequena parte da história de Roboão. Roboão assumiu o trono. Na época existiam pesados impostos sobre a população de Israel. E o que acontece? As pessoas que estavam lideradas por Jeroboão chegaram até o rei Roboão e disseram para ele o seguinte: olha, seu pai está nos castigando com impostos muito pesados. Nós precisamos que você nos ajude, abaixe os impostos. E Roboão vai então até os anciãos, até os homens mais velhos, até os sábios da época, sábios que viveram na época do seu pai, e esses homens então o aconselham dizendo: olha, se você for benigno para com essas pessoas, se você trazê-las para o seu lado, se você exatamente fizer aquilo que eles estão te pedindo, você vai ganhar a atenção delas e as pessoas vão te servir para sempre. Mas o que fez Roboão? Roboão, ele segue, você vai ler depois ainda no capítulo 10 de 2 Crônicas, que ele vai até as pessoas mais jovens. E essas pessoas jovens o aconselham exatamente o contrário. Falam com ele assim: olha, você vai dizer para eles que se seu pai os castigou muito, você vai fazer muito pior. Ou seja, você vai ser ainda mais duro, vai cobrar impostos mais pesados, você vai ser inflexível. Resultado: houve uma revolta. Israel era composta por 12 tribos e apenas 2 tribos, de Judá e de Benjamim, ficaram do lado de Roboão. As outras 10 tribos, elas seguiram Jeroboão. Houve então uma cisão, uma guerra, e o reino foi dividido. Ficou então o reino do sul e o reino do norte. Israel nunca mais teve unidade política sobre o mesmo rei, sobre o mesmo governante. Ou seja, um reino foi dividido
por causa de conselhos que não eram corretos. Um rei que na época que começou a reinar tinha 41 anos, já tinha maturidade, que deveria seguir o conselho de pessoas mais velhas, conselhos sábios. Ele preferiu seguir conselhos de pessoas mais novas que não tinham experiência nenhuma. Salomão tinha reinado por 40 anos. As pessoas que estavam do lado dele sabiam o que estavam falando. Por quê? Durante todo o reinado de Salomão, ele não enfrentou nenhuma grande guerra, não teve nenhuma grande revolta contra ele. Ele sabia fazer negociações. E o que acontece? O filho dele agora, inflexível, escuta conselhos que não eram de pessoas gabaritadas. Ele acaba dividindo um reino. Às vezes, na sua casa, às vezes no seu trabalho, nos negócios, você também está enfrentando uma situação difícil, praticamente uma guerra. O que você tem que fazer? O primeiro conselho que nós devemos escutar é do próprio Deus. Nós precisamos de orar, precisamos de ir à palavra, precisamos crer que Deus vai falar conosco. Mas nós também precisamos de procurar pessoas capacitadas, pessoas mais velhas, pessoas que têm experiência de vida para nos ajudar. Procure pelo conselho. Procure por opiniões de pessoas gabaritadas. Mas não saia ouvindo qualquer pessoa, não saia ouvindo muitas pessoas. Peça a Deus para que 1, 2, 3 pessoas experientes possam te aconselhar em determinada situação. Para quê? Para você também não ficar confuso. E peça ao Espírito Santo para te dar paz. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, fala que a paz de Cristo é hábito no nosso coração. Peça a Deus para te dar paz na decisão que você for tomar. Mas jamais tome qualquer decisão sem um bom conselho. Tenha fé. Tenha fé que Deus vai falar através de outras pessoas para resolver, para te ajudar a resolver um problema que você está vivendo hoje ou em qualquer época da sua vida. Não esqueça disso. Bom conselho pode evitar uma tragédia na nossa vida. Que o bom Deus nos ajude nessa caminhada com muita fé para viver.